Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a este sábado letivo e também a esta atividade organizada pela Escola Estadual Manuel João. Atividade esta que tem como tema o autismo e educação inclusiva, desafios na contemporaneidade. Desde já queremos agradecer a participação de todos vocês, alunos, professores, equipe da Escola Estadual Manuel João e todos os pais que também estão nesta tarde conectados conosco. Para iniciar esse momento, eu gostaria de convidar o nosso gestor, Jacó. E para isso, eu vou apresentar brevemente o currículo do nosso gestor, Jacó, para conhecimento de todos. O nosso gestor, ele tem formação acadêmica em Física pela UERN, Pedagogia pela Universidade Potiguar e também Arte pela Unfanvene. Tem pós-graduação em Psicopedagogia Escolar, Psicologia Escolar, Psicopedagogia, Arte e Terapia, Terapia Familiar, Atendimento Educacional Especializado, Ensino de Arte e funcionário público há 15 anos. Seja bem-vindo a esta tarde de aula live, professor Jacó, nosso querido gestor. Sinta-se à vontade nesta tarde para agradecer a presença também de todos que estão aqui conosco. Olá, professora Marquésia, muito obrigado. Agradeço desde já a sua presença, como também já inicio agradecendo a presença dos nossos professores, o professor Soares e a professora Rosa, por fazerem parte dessa tarde de hoje, né? Como você já havia falado, um sábado letivo. É um prazer estar aqui convidando aos nossos alunos, a nossa querida Escola Manuel João, também aos pais, né? Onde vamos refletir sobre um tema muito importante, né? Falar um pouco sobre o autismo, que o mês de abril foi um mês dedicado ao mês do autismo. A professora Rosa vem trazendo aí um debate muito importante, muito interessante para essa reflexão. E também o professor Soares vai trazer uma reflexão sobre o semear, não é? De uma mulher mãe virtuosa. Achei o tema muito rico. Ele vai falar das nossas mães, que amanhã nós estamos comemorando o Dia das Mães, essas mães tão especiais que também contribuem bastante para a educação dos nossos alunos, certo? Então, sejam todos bem-vindos, é um prazer recebê-los, mesmo de forma virtual, não é? Para que nós tenhamos esse conhecimento, um pouco sobre o autismo, falando da professora Rosa, e essa reflexão do professor Soares. Esses dois professores maravilhosos, com grande conhecimento, né? Juntamente também com a professora Marquésia. Sejam todos bem-vindos e tenham boa tarde. Muito obrigada, Jacó, pela parceria, pela colaboração nesta atividade. Queremos também aproveitar este momento para apresentar o nosso próximo expositor da tarde, que será o professor Soares, que já adiantado pelo gestor Jacó, vai trazer um momento de reflexão para as nossas mães da nossa escola, em alusão ao Dia das Mães, que será amanhã. Então, eu vou apresentar aqui para vocês, brevemente, o currículo do nosso professor Soares. O professor Soares, ele tem licenciatura em matemática pela UFESA e em ciência da religião. Ele é professor da Rede Pública Estadual de Ensino, no RN, ministrando aulas na disciplina de matemática, no ensino fundamental 2, do 6º ao 9º ano, e também no ensino médio na nossa escola estadual Manuel João. Ele também já teve o privilégio de ser supervisor no PIBID, UFESA, contribuindo com os colegas do curso de licenciatura em matemática UFESA, participando de um projeto sobre jogos digitais em matemática, coordenado pela professora doutora Kátia Silene. Também está na fase de conclusão do mestrado em Ciência da Educação pela Faculdade Interamericana de Ciências Sociais, e cujo tema de dissertação é Possibilidades Didáticas Motivadoras para o Ensino de Matemática, as Tecnologias e a História da Matemática, potencializando o aprendizado como orientadoras para esse trabalho. Foi extremamente privilegiado pela doutora
Taniamar Barreto, e co-orientadora, doutora Kátia Silene, sem as quais ele disse que não teria alcançado o objetivo e é eternamente grato. Então, professor Soares, seja bem-vindo também a esta tarde de sábado letivo, que o senhor fique à vontade para estar realizando esse momento tão especial para pessoas tão especiais que são as nossas mães. Boa tarde. Boa tarde. Para mim é um imenso prazer. Quero saudar aqui o diretor da escola, o professor Jacó, uma pessoa realmente extraordinária, e demais colegas que estão aqui presentes também, e demais professores. Nós temos uma equipe, né, pedagógica de professores realmente extraordinária. Alunos, eu conheço praticamente todas as escolas de Mossoró, Rio Grande do Norte, mas eu quero dizer a você que a Escola Estadual Manuel João está de parabéns, viu? O que tem realmente pessoas qualificadas, vocês precisam aproveitar mais, certo? Bom, a minha participação hoje aqui é realmente especial, realmente é especial. Primeiro eu quero dizer, certo, que o Dia das Mães jamais pode passar, né? Eu não tenho mais minha mãezinha já dorme no céu, na eternidade, mas isso não significa dizer que nós não podemos comemorar o Dia das Mães. Aprendi muito com minha mãe, certo? Muito mesmo, certo? Até hoje faz uma grande falta, faz mais ou menos aí uns 22 anos que eu perdi minha mãe. Ainda muito jovem, né? Mas tudo bem, graças a Deus que vocês ainda têm as mães de vocês. Então, quero compartilhar aqui a minha apresentação com vocês, para refletir aqui de forma bem rápida, sucinta, porque hoje nós temos um tema realmente extraordinário também, que eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, para a gente refletir sobre essa temática tão importante, que é falar sobre a questão da mulher-mãe virtuosa, né? E, para isso, eu vou utilizar um texto, né, que se encontra no texto sagrado, né, lá no livro de Provérbios, no capítulo 31, versículo 10. Irei apenas ler o versículo 10. Aí depois vocês em casa podem ler todos os versículos que vai do 10 até o 31, uma meditação maravilhosa, certo? Provérbios, capítulo 31, versículo 10, diz assim, mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Que coisa, né? Que coisa que Lemuel aqui no livro de Provérbios traz essa reflexão sobre a mulher mãe, né, de uma forma geral. Então, quero compartilhar isso com vocês nesse momento de forma bem rápida, né, para nós aqui refletirmos. Então, veja bem, reflexões sobre o semear de uma mulher mãe virtuosa. Realmente, as mulheres são extremamente virtuosas. Vou passar aqui rápido, né? Esse texto vai nos ensejar aqui algumas reflexões, né, sobre essa temática, né? E aí eu coloco aqui esse dizer aqui, é dito com muita sabedoria que as palavras do nosso vernáculo, ou seja, do nosso dicionário, não são suficientes para enaltecer a sublime missão da maternidade. Que coisa, né? E não são mesmo, viu? Na verdade, quando você realmente vai refletir no dicionário, ou qualquer tipo de dicionário, Aurélio ou não tem palavra para qualificar, enaltecer, evidenciar a grandeza de uma mulher mãe. Então, minha querida mãe, se sinta saudada, né, por nós, a Escola Estadual Manuel João, certo? Com um feliz Dia das Mães, com muita bênção da parte de Deus, com muita graça da parte de Deus. Então, nós não encontramos uma palavra no dicionário para qualificar e enaltecer a virtude de uma mãe de uma forma bastante completa. Então, quando nós observamos nesse texto, mas o texto sagrado diz, mulher virtuosa, quem achará? O homem realmente que achar uma mulher virtuosa, uma mulher mãe virtuosa, este homem é bem-aventurado. Esta criança é bem-aventurada. Esse jovem é bem-aventurado. Então, jovem, valorize cada vez mais a sua mãe. A sua mãe é preciosa, é mais preciosa do que uma joia. Olha só, não sou eu que digo, não. Quem disse foi o próprio Deus aqui no texto sagrado. Então, esse texto, realmente, ele é grandioso para todos nós. Seguindo aqui, diz assim, olha só,
O amor de mãe é cantado, decantado na poesia, na prosa, né? Então, os músicos aí se derramam, né? E deve se derramar realmente cantarolando, decantando na poesia, na prosa, na lírica, né? A grandeza, enaltecendo, né? O ser de uma mulher mãe. Então, na esfera humana, nenhum amor transcende, né? O amor de mãe. Não tem nada que transcenda, somente Deus. Olha só, a mãe se entrega, se doa, investe o melhor do seu corpo, né, do seu tempo, da sua vida, dos seus recursos, né, dos seus sonhos, da sua própria vida para os seus filhos. Olha só quem pode fazer isso é mãe. A mãe é um verdadeiro monumento vivo da graça de Deus. É exatamente isso, é um monumento vivo da graça de Deus. E até na eternidade, minha querida mãe é um monumento, né, na eternidade para a minha vida e para a vida da minha família. Então, o grandioso estadista, né, Abraham Lincoln disse, ninguém é pobre se tem uma mãe intercessora. Olha só que coisa, né? Então, mãe, é muito importante você ser intercessora, né? Olha só, vamos adiante aqui. Então, quero destacar aqui alguns atributos, né, do semear de uma mulher mãe virtuosa para a nossa reflexão. Então, pensa aqui um pouco. O semear de uma mulher mãe virtuosa, né, como assim diz o texto, expressa a sabedoria, nos fortalece, nos vivifica, nos dá vida e sempre nos inspira a viver harmoniosamente e melhor. Tudo quem faz isso é uma mãe virtuosa. Então, o primeiro atributo aqui é de uma moralidade que busca a perfeição. Mulher virtuosa, quem achará? Olha só a indagação. O seu valor muito excede de finas joias, muito elevada, né, o seu valor. Então, essa expressão, mulher virtuosa, ela vai tratar de quê? Da excelência do valor moral, da postura, né, íntegra de uma mulher-mãe virtuosa. Ou seja, uma mulher-mãe que tem uma capacidade nobre e excelente dada por próprio Deus. O ato de ser mãe é um dom de Deus. Outro atributo de uma mulher-mãe virtuosa é de um valor inestimável, como assim o texto já elenca muito bem. Rubis, pérolas preciosas, não dá nem para amarrar as chuteiras, né? Do valor de uma mãe, de finas joias. Ela é confiável, o coração do seu marido confia nela e não haverá falta nenhuma, certo? Provérbios, capítulo 31, versículo 11. Ela faz bem tanto aos filhos como às pessoas que estão ao seu redor. A mulher virtuosa, a mulher mãe. Olha só, ela habita, né? Ela é habilidosa, competente, busca lã, linho e de bom grado trabalha com as mãos. Provérbios, capítulo 31, versículo 13. Olha só, a mulher ela é muito versátil, né? Muito versátil, né? Comprometida, ela é vaidosa, sim, tem que ser, porque isso é típico da mulher mãe, atenciosa, proativa, né? Responsável, né? Cuidadosa, né? Eficiente, né? Cuidadosa também. Então, são muitas as facetas de uma mãe, amorosa, afetiva. É a essência da afetividade, a mulher mãe virtuosa, né? Então, multitarefas é essa mãe, né? Então, você observa aí na imagem, realmente, ela se multiplica em várias facetas, né? Como assim, multifacetas, ou seja, a qualidade da mulher. Ao mesmo tempo, ela está cuidando do bebê, ao mesmo tempo, ela está olhando, atendendo o telefone, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Só isso a mulher consegue fazer. E, principalmente, a mulher mãe. Parabéns. Isso é dom de Deus. O homem não tem essa capacidade, somente a mulher mãe virtuosa, né? Vamos adiante aqui. É como um navio mercante de longe traz o seu pão, o seu alimento para a sua família. Muitas vezes, sem ter muitas condições, mas ela faz de tudo para trazer o alimento para o seu lar. Mulher mãe virtuosa. Então, isso é um semear de um atributo de uma mulher mãe virtuosa, maravilhosa, né? Ela é uma mãe intercessora, incansável. É muito importante, minha querida mãe desta tarde, dos alunos da Escola Manuel João, esse ponto aqui. Por quê? Porque esse ponto trata de sobremaneira, né,
da intercessão dessa mulher mãe virtuosa. Os dias atuais, como diz o registro do texto sagrado, tanto os protestantes como dos católicos, né? Me refiro ao livro dos livros, a Bíblia Sagrada. A mãe, quando ela é intercessora, né? Muitas vezes os seus filhos estão distantes, mas quando a mãe ela é intercessora com suas preces, com suas rezas, né? Com suas orações, pode ter certeza absoluta, conforme diz a palavra de Deus, a mão potente de Deus vai sobre os seus filhos, protegendo com a sua intercessão, mãe. A sua participação na intercessão, do cuidado, do manter, do proteger, numa simples intercessão, é algo grandioso. Isso a mãe tem esse poder dado pelo próprio Deus. Então, isso é uma característica maravilhosa que Deus concede à mãe. Então, quando nós vislumbramos e observamos essas características, esses atributos da mulher mãe virtuosa, a gente se enaltece, né? Porque isso é dado pelo próprio Deus. Outro atributo de uma mulher mãe virtuosa, ela é uma mãe educadora responsável. Não precisa essencialmente ser uma mãe acadêmica, não, mas é a experiência da vida, como diz o Paulo Freire, né? Fazendo aquela leitura da vida. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua, né? Atende ao bom andamento da sua casa, não como o pão da preguiça, né? Porque ela é uma mãe virtuosa, cuida do seu lar. E isso nós encontramos nas mães. As mães são espelhos para os seus filhos. Os filhos, eles espelham nas mães, né? Seus exemplos devem falar mais do que as palavras. É muito interessante isso. Mãe educadora para a vida toda, né? Então, a mãe ela tem esse atributo. A mãe virtuosa, ela semeia uma educação de acordo com seus conhecimentos. Não precisa ser uma acadêmica, não, mas é a experiência da vida, os cabelos grisalhos, né? Todas essas questões que Deus proporciona, ela repassa isso para o seu lar. E isso, o seu lar, cada vez mais vai engrandecendo pelo olhar e pela ação educadora da sua mãe. Nunca rejeite um conselho da sua mãe. Então, isso é extremamente importante para todos nós, certo? Outro ponto que eu quero destacar aqui, certo? Outro atributo, ela é uma heroína admirável. E aí, ninguém é capaz de sacrifícios tão grandiosos pelos filhos como a mãe. Não tem, certo? Observa aí, ela está pronta a viver e a morrer pelos seus próprios filhos. Estou falando do semear de uma mãe virtuosa, né? Olha só, as mães, à semelhança de Ana, choram diante de Deus para ter um filho. Então, Ana, essa personagem bíblica, na verdade, ela tinha uma irmã, Penina. E, na verdade, Penina podia ter vários filhos, só que Deus tinha fechado a madre de Ana. E Ana, muitas vezes, era zombada pelas outras mulheres. Mas Ana entra no seu lar e intercede e pede a Deus um filho. E se Deus desse esse filho a ela, segundo o registro bíblico, ela depois iria dar esse próprio filho ao próprio Deus. E ela cumpriu com a promessa dele. E Deus abriu a madre de Ana. Olha só, que coisa privilegiosa. Né? E nasceu um dos maiores profetas da nação israelense, que foi o profeta Samuel. Então, mãe, seja intercessora, você é uma heroína inestimável, né? Admirável, a semelhança de Ana. O que falar de Joquebede? Joquebede, nas páginas bíblicas, na verdade, era a mãe de um dos maiores legisladores de todos os tempos, Moisés. Joquebede intercede por o próprio Moisés, entrega Moisés, né? Aos faraós, aos seus cuidados, mas fica intercedendo no seu lar por Moisés. Moisés se tornou um dos maiores profetas das páginas bíblicas. Então, Joquebede é um exemplo de mulher virtuosa. Então, a esses exemplos, minha querida mãe, Diana, Joquebede e tantas outras, nós encontramos mães inspiradoras para todas as mães se espelharem também. Então, quando nós observamos os exemplos escriturísticos sobre esses personagens, a gente fica a pensar e a refletir do valor grandioso de uma mãe virtuosa. Então, isso são pontos muito interessantes para nós
refletirmos. Olha só, outro atributo do semear de uma mulher mãe virtuosa, além de ser admirável, ela é comparada, né, a uma águia poderosa. Uma águia, ela tem uma visão alargada, uma águia, ela tem uma pujança, uma águia, realmente, ela tem uma força extraordinária. É tanto que o próprio Estados Unidos, o símbolo da sua bandeira é um símbolo de uma águia. Então, se colocar uma águia lá, é porque ela tem uma importância ímpar na história daquela nação. Então, como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas, assim só o Senhor os guiou, e não havia com ele Deus estranho. Então, a mãe é comparada a uma águia forte, uma águia de visão, uma águia realmente que pode ser exemplo de uma mãe verdadeira e virtuosa. Olha só, nunca desiste dos seus filhos, deve ser os seus discípulos, os seus alunos, né? Observe, mais uma vez, o exemplo de uma mãe comparada a uma águia. Ela observa os seus filhotes, né? Os filhotezinhos meio enxugados aí, não é verdade? Eu sei que tem alguém rindo aí desses filhotes, mas eles se tornam árvores, né? Aliás, aves belíssimas, né? São feinhos, pequenininhos, mas depois vão crescendo, ficam belos, ficam realmente grandiosos. Então, nós observamos usa uma atitude radical com seus filhotes, né, do ninho e lança no espaço, ou seja, ela prepara os filhotes para a vida, ou seja, a sabedoria da águia, né? Então, ela consegue ir para altos voos rasantes e lá solta o seu filhote, como você observa aqui, né? Os filhotes saem dando cambalhotas no ar, e a águia fica observando eles realmente descerem, e quando ele chega próximo ao chão, né? E aí elas pegam com suas garras poderosas. Com isso, ela faz várias vezes, para quê? Para que os seus filhotes ganhem asas, né? Voem, né? Para seus projetos de vida, para suas vidas bem-sucedidas. Então, o exemplo de uma mãe, o exemplo de uma águia, né? Então, nós observamos claramente isso. Ela nunca desiste de seus filhos, deve ser um de seus discípulos, dos seus alunos. Mães, continue sendo a guardiã das fontes. O estadista norte-americano, Abraham Lincoln, disse também: as mãos que embalam o berço governam o mundo. Que coisa, né? Não é verdade? Estudiosos também corroboram dizendo que todo o sucesso de Abraham Lincoln foi devido os seus ouvidos estar atentos às orientações da sua mãe, com certeza absoluta, né? As mães, antes embalam o berço, carregam os seus filhos na alma, nos sonhos, no ventre, nos braços, no coração. Os filhos crescem, mas continuam sendo amados com os mesmos desvelos. Que coisa, né? Então, crescem, mas muitas vezes ficam no aconchego da própria mãe. Isso é típico de mãe. Os filhotes, né, batem asas no ninho, mas as mães continuam velando por eles em suas preces. Exatamente. Só quem tem esse poder, essa essência, são as mães. Os filhotes geram outros filhos, mas as mães abrigam todos debaixo dos seus braços generosos. Que coisa, né? Portanto, mães, continue sendo uma guardiã de fontes. Sua presença, seus conselhos, sua proteção são fundamentais para o êxito, sucesso dos seus filhos. Que Deus possa coroar todos vocês dessa digníssima escola com muita bênção, com muita graça dada pelo próprio Deus. Que o manto eterno de Cristo Jesus possa estar sobre você, minha querida mãe. Mãe eterna e mães dessa dileta escola estadual Manuel João. Que Deus possa cada vez mais te abençoar ricamente com ricas bênçãos espirituais e materiais. Tá bom? Então, era essa mensagem que eu queria trazer para todos vocês nesse dia das mães. Parabéns. Parabéns porque você é uma joia valiosa nas mãos de Deus. Era essa minha palavra que eu queria trazer. Vou agora chamar mais uma vez a professora Kézia para dar continuidade aqui à nossa live. Maravilha, professor Soares. Que belíssima reflexão.
que o senhor preparou para esta tarde, para este sábado letivo, para que nós possamos estar aqui refletindo, pensando sobre o papel tão importante e significativo da nossa mãe. Me chamou muita atenção aqui o comentário de Yasmin Lohane, que ela diz que mãe, a melhor coisa que temos na vida é Deus e mãe. Que lindo este comentário. Aproveito para convidar todos vocês, alunos, definam aí, em uma palavra, definam o que é mãe para você. Aproveita, comente aí, coloca no chat o que representa mãe para você. E curta esta live para que nós possamos depois retornar e estar vendo essa live e refletindo sobre a importância de estarmos cuidando desse ser tão especial que é a nossa mãe. Coloque aí nos comentários, para você, o que representa a sua mãe. Também quero aproveitar neste momento para nós estarmos se encaminhando para o segundo momento deste sábado letivo, certo? Tivemos esse primeiro momento com o professor Soares, trazendo essa belíssima reflexão sobre o Dia das Mães, em alusão a este dia tão especial que no calendário civil será comemorado amanhã. Porém, nós sabemos que mãe é um ser tão especial, tão sublime, que nós precisamos comemorar a vida dela todos os dias. E para quem não tem mais a sua mãezinha, mas que possa estar lembrando da importância que ela teve na sua vida, e para quem não mora com a sua mãe, mas tem alguém aí que representa este papel, seja uma avó, seja uma tia, um tio, um pai, nós sabemos que este papel de mãe, ele é muito significativo. E também deixo para vocês uma dica de leitura, Se as Coisas Fossem Mães, da autora Silvia Ortoff. Depois que acabar esta aula, procure aí na internet este livro, ele é muito bacana e faz uma bela reflexão sobre o papel de mãe em diversas coisas do nosso dia a dia. Vamos agora para o nosso segundo momento da nossa live. Para isso, eu gostaria de falar com vocês brevemente do porquê de nós estarmos discutindo nesta tarde sobre o autismo e educação inclusiva, desafios na contemporaneidade. Nós temos um calendário, certo? Que este calendário, ele é organizado pela saúde de janeiro a dezembro com determinadas cores. Exemplo, nós estamos agora no mês de maio e vemos que, pelo calendário da saúde, estamos no Maio Amarelo, que é um mês de conscientização sobre segurança no trânsito. No mês anterior, que foi o mês de abril, foi considerado o mês Abril Azul, em alusão à conscientização do autismo. Este mês de abril foi determinado pela Organização das Nações Unidas desde 2007 e é marcado pela cor azul com a intenção de dar visibilidade ao transtorno do espectro autista. E mesmo em tempos de pandemia, em que todas as atenções estão voltadas para o combate da Covid-19, é muito importante, nós não podemos esquecer de conscientizar a população sobre outras questões presentes na sociedade. Uma dessas é o respeito ao outro. Então, vamos falar sobre o autismo, vamos conhecer, certo? Sobre esta especificidade, respeitar as diferenças, valorizar as habilidades e a potencialidade do outro. Então, para isto, nós vamos convidar para esta tarde a professora Rosa Benício, que neste ano de 2021 está na nossa escola, também como parte da nossa equipe de professores. Já queremos mais uma vez agradecer a disponibilidade da professora Rosa e dizer que estamos muito felizes por tê-la conosco na nossa equipe. Vou apresentar aqui brevemente para que você, que ainda não conhece a professora Rosa Benício, possa estar conhecendo por meio do seu currículo, ok? Quem é a professora Rosa Benício? A professora Rosa, ela é mestre em educação pelo programa de pós-graduação Pós-Educ da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, o UERN, na linha de pesquisa Práticas Educativas, Cultura, Diversidade e Inclusão.
Ela é especialista em atendimento educacional especializado pela Universidade Federal do Semiárido FESA desde 2017. É especialista também em educação, pobreza e desigualdade social pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, desde 2017. Graduada em serviço social pela UERN, graduada em história também pela UERN, e atualmente ela é professora do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, alocada no Centro Regional de Educação Especial de Mossoró, CREEMOS, no município de Mossoró. Tem experiência na área da educação, com ênfase em educação especial, atuando principalmente nos seguintes temas: atendimento educacional especializado, inclusão e aprendizagem. Professora Rosa também é membro do Grupo de Estudos e Pesquisa, GPMAB, da UERN, e participa do projeto de pesquisa institucional intitulado Ascensão Social por meio dos estudos de estudantes de origem popular, da educação básica até a universidade, aprovado pela UERN em 2017, com financiamento CNPq. Também é membro integrante do projeto de extensão da UERN, denominado Histórias de Vida em Teatro de Desenho, Vozes Silenciadas, desenvolvido no Complexo Penal Agrícola Dr. Mário Negócio. A pesquisa construída no mestrado em Educação, no ano de 2018, é uma dissertação que foi intitulada A Arte de Saber e Fazer para o Empoderamento de um Aluno com Altas Habilidades e Superdotação. Ufa, que currículo maravilhoso, professora Rosa. Seja muito bem-vindo. Como disse o professor Soares, o professor Jacó, a nossa escola, Manuel João, é privilegiada por termos professores, professoras de competência, que têm responsabilidade pela educação pública, que busca formação de qualidade para estar ofertando para os nossos alunos, que eles merecem o melhor. Então, seja muito bem-vinda a esta tarde de aula. Fique à vontade. Já quero pedir para vocês, alunos, equipe pedagógica, pais, que estão acompanhando este momento, se você tiver alguma dúvida, queira fazer alguma pergunta, fique à vontade para postar no chat, certo? Que nós estaremos colhendo estas perguntas e, ao final da fala da professora Rosa, nós estaremos aqui socializando com ela e fazendo esse debate com vocês, tá certo? Então, boa tarde, professora Rosa, seja muito bem-vinda, este momento agora é todo seu. Boa tarde a todos e a todas que nos assistem. Quero dizer, Marquésia, da minha alegria de ter recebido esse convite maravilhoso para estar nessa tarde hoje, conversando um pouquinho, dialogando, fazendo reflexões acerca do autismo e a educação inclusiva, né? Os grandes desafios da contemporaneidade. Então, no momento em que eu recebi o convite, fiquei muito feliz e apreensiva ao mesmo tempo com algumas demandas que já existiam para hoje, e fiquei com receio de não poder participar. Mas eu costumo dizer que quando eu recebo um convite para falar de inclusão, eu não posso perder a oportunidade. Então, aqui estou, mais uma vez, nessa empreitada de estar trazendo a inclusão para o debate, né? Então, foi-me posto um desafio de falar sobre o autismo e educação inclusiva. E quais seriam esses desafios na contemporaneidade? Então, eu começo as minhas reflexões partindo, né, da própria educação, tendo em vista que a gente precisa fazer esse alinhamento na educação para que a gente possa transcender para os outros ambientes, né? Então, eu começo a minha reflexão trazendo enfatizando os 4 pilares da educação, né? Para o século XXI, que é o aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a conviver e o aprender a ser. Se a gente for analisar cada aspecto desse, cada aprender desse, a gente vai poder conviver melhor, poder fazer melhor, poder conhecer melhor e poder ser melhor. Né? Então, vamos em partes, eu vou trazendo cada um dessas palavrinhas, trazendo em miúdos cada uma dessas palavrinhas, e ao final eu vou tentar dar algumas dicas de convivência com as pessoas autistas.
Começando com o aprender a conhecer. É necessário tornar prazeroso o ato de compreender, de descobrir, de construir, de reconstruir o conhecimento. Em tempos de pandemia, nós estamos nos redescobrindo, nós estamos nos reinventando. Por que que isso é importante? Para que se mantenha ao longo do tempo, e para que nós possamos valorizar cada vez mais a curiosidade, que é a curiosidade que nos instiga a aprender, É preciso também que a gente valorize a autonomia que nós temos e que possamos ter uma atenção permanente. É preciso também pensar o novo, reconstruir o velho e reinventar o pensar. Então, é preciso que, se você tem hábitos, tem condutas que já estão ultrapassadas em nosso mundo, na nossa contemporaneidade, é preciso você se abrir para o novo, é preciso você conhecer outras formas de conviver, de lidar, Então, partindo disso, se a gente se abrir para o conhecer, nós vamos poder aprender a fazer. E o que a gente vai falar a respeito do fazer, E não basta também a gente se preocupar com os cuidados para se inserir no mercado de trabalho ou em qualquer outra área. É preciso que a gente passe por uma evolução nas relações, uma evolução que pede que o indivíduo, que nós estejamos aptos a enfrentar essas novas situações, Seja no trabalho, seja na escola, seja na sua casa, seja na sua rua, seja num clube que você pertence, em qualquer ambiente. É preciso desenvolver esse espírito cooperativo e de humildade, na reelaboração conceitual, que a gente precisa desconstruir aqueles preconceitos que nós tínhamos, porque quando você se dispõe a conhecer, você vai deixando de lado, aqueles preconceitos que você tinha e vai começando a se reinventar, vai começando a fazer o novo, a fazer o diferente, porque é nessa reelaboração de conceitos, nessa troca de experiências, que vem os valores realmente necessários para a nossa convivência, Então, ter iniciativa, ter intuição, gostar, sim, de uma certa dose de risco. Quem é que não gosta de se arriscar, Todos nós gostamos de se arriscar, de nos arriscar, saber nos comunicar. E aí, saber se comunicar não é só o saber falar bonito, é você saber escutar, você saber a sua voz de falar, E, principalmente, tentar, fazer a resolução de conflitos existentes, porque a nossa vida ela já é tão cheia de conflitos e que se a gente não aprender a fazer essa mediação de conflitos, a ser flexível, a dar um passo para trás quando for necessário, Então, se a gente não conseguir trabalhar nessa perspectiva de se reinventar, de resolver nossos problemas, da flexibilidade, a gente não vai conseguir ir muito longe, não consegue, porque vem outras nuances, vem mais conflitos pela frente. Então, aprender a fazer envolve, gente, uma série de técnicas a serem trabalhadas. É tudo isso que eu falei e muito mais, porque o aprender a fazer começa pelo você aprender a saber, Aprender a conhecer. E aí você desconstruindo aqueles moldes antigos, você começa a partir da sua desconstrução, já é o seu fazer. E aí você vai aprendendo essas novas técnicas e essas novas roupagens para o fazer, Partindo do saber conhecer, do saber fazer, então nós temos o aprender a conviver. Por que eu digo isso? Porque no mundo atual, eu acredito que seja o aprendizado mais importante e o que deve ser mais valorizado. Porque quem aprende a conviver com os outros, a compreender, a desenvolver a percepção de independência, de autonomia, a administrar os conflitos existentes, a participar de projetos comuns, a ter prazer no esforço comum, ele vai aprender a conviver.
Então, a convivência, eu acredito que seja o maior desafio mesmo da nossa contemporaneidade, né? Então, partindo dessa perspectiva também de que vamos aprender a conviver, a gente aprende a ser, né? É importante desenvolver essa sensibilidade, sentido ético e estético do ser. É uma responsabilidade pessoal, né? É um pensamento autônomo, crítico, né? É uma imaginação, é uma criatividade, é uma iniciativa, né? É um crescimento integral da pessoa em relação à inteligência. Porque todos nós temos inteligências. Alguns em uma área mais elevada, outras pessoas em mais de uma área. E aí, a gente percebe que todos nós temos inteligência, nós só precisamos usar a nossa inteligência, nós só precisamos aprender a ser, né? E esse ser parte de quê? Da nossa própria inteligência que nós temos, fazer bem mesmo aquilo que nós sabemos. E aquilo que nós não sabemos, nós devemos procurar nos reinventar, nos moldar, né? Então, nessa perspectiva, a aprendizagem ela precisa ser integral e a gente não precisa negligenciar nenhuma potencialidade de nenhum indivíduo, porque cada um tem a sua particularidade, a sua especificidade e cada um pode contribuir de forma significativa na vida do outro, né? Então, com base nessa visão dos 4 pilares do conhecimento, né, proposto aí pela Unesco, né, com base nessa visão, a gente pode prever grandes consequências, grandes mudanças na educação, tanto do ser individual, quanto na educação de uma forma geral. Por quê? Porque o ensino-aprendizagem, ele deve estar voltado não apenas para a absorção de conhecimentos, né? Ele tem que estar voltado principalmente para essas nuances de convivência. Não é só o ensino-aprendizagem que a educação tem que primar, não. Nós temos, sim, que estar aberto para um contexto geral da nossa sociedade, porque antes do nosso aluno chegar na nossa escola, ele já tem uma família, ele já tem uma comunidade, ele já pertence a uma comunidade. Então, é preciso, sim, que essas transformações, elas ocorram do indivíduo, do micro para o macro. Nessa perspectiva, nós vamos dar lugar, sim, nós devemos dar lugar ao ensinar a pensar. O que o meu aluno pensa? Ah, mas o meu aluno, ele precisa expor na sala de aula, por mais bobo que alguns outros colegas achem, mas é preciso que nós possamos dar espaço para que os nossos alunos digam o que eles pensam, né? É preciso que a gente dê espaço para que os nossos alunos aprendam a se comunicar, né? É preciso que a gente dê espaço para que os nossos alunos aprendam a pesquisar, aprendam a ter o raciocínio lógico, a fazer síntese, a fazer elaborações teóricas, a serem independentes, a serem autônomos, a cobrarem, né? A serem cidadãos e cidadãs, a buscarem a efetivação dos seus direitos. Saber que temos deveres, sim, mas que temos direitos também, e um anda ao lado do outro. Enfim, é preciso que nós possamos ser socialmente competentes, porque a partir do momento que nós passarmos a ser socialmente competentes, a gente torna-se um ser melhor, tanto para nós mesmos, quanto para a sociedade, para a comunidade em que nós estamos inseridos. Então, eu trouxe esses 4 pilares da educação, o aprender a conhecer, o aprender a fazer, a conviver e a ser, para que nós possamos abrir as nossas intervenções ou diálogos ou reflexões a respeito das pessoas com autismo, tendo em vista, como a professora Marquésia falou, né, o mês de abril foi um mês alusivo às pessoas do transtorno do espectro autista. Então, muitas pessoas, elas ainda estão, vamos dizer, tratadas de maneiras erradas, simplesmente pela falta do aprender
a conhecer, pela falta do conhecimento, né? Então, quando você não tem o conhecimento, você não sabe fazer, você não sabe conviver, você não sabe ser. Então, pensando nisso, nesses desafios, né, da contemporaneidade, em relação ao autismo e à educação inclusiva, eu trouxe algumas dicas que tanto vai servir para os nossos professores, a nossa equipe gestora, os nossos alunos, de uma forma geral, nossos alunos e alunas, bem como para as famílias, de uma forma geral. Então, muitas vezes, é preciso que a gente queira estar aberto. E é isso que eu vou pedir a vocês agora, que vocês se abram para esse conhecimento, que se abram mesmo para desconstruir qualquer preconceito que exista dentro de vocês em relação às pessoas com deficiências, às pessoas com transtornos, às pessoas com doenças mentais. Porque se a gente aprender a conhecer essas pessoas, tiver o mínimo de interesse de conhecer, nós vamos aprender a conviver, nós vamos aprender a fazer e nós vamos aprender a ser. A ser quem? A sermos pessoas melhores, né? E se eu pudesse listar algumas dicas básicas para que as pessoas ao nosso redor pudessem compreender um pouco mais sobre as questões autistas, né? As questões do transtorno do espectro autista, eu elaborei aqui uma listinha com 10 dicas. A gente vai tratando aqui e o que der a gente fala, né? Então, vamos lá. Então, se eu pudesse realmente fazer uma listinha básica, a listinha seria enorme, mas eu deixei em 10 pontos, certo? E aí, o primeiro ponto é como se dirigir a uma pessoa com autismo, certo? Quando você encontrar ou perceber uma pessoa, ou você souber que tem uma pessoa com autismo no mesmo ambiente que você, na sua sala de aula, na sua escola, na sua comunidade, ao se dirigir a essa pessoa, você jamais use a expressão ele tem um probleminha, né? Ou ele tem um problema. Qual é o problema dele? Gente, problema todos nós temos. Porque problema, sabe o que é? São contas a pagar. São pendências a resolver todos os dias. Esses sim são problemas da nossa vida, né? Então, longe de ser um simples capricho nosso, usar o termo correto para se referir à condição dos filhos, que significa a empatia para com eles. Portanto, o termo correto é transtorno do espectro autista, certo? Ou uma pessoa com deficiência, porque o transtorno do espectro autista, em lei, ele é considerado uma deficiência. Então, ao invés de você se dirigir a uma pessoa que tem autismo como que ele tem um problema, você pode sim, porque não é problema nenhum você perguntar se aquele sujeito tem o transtorno do espectro autista. E aí a família pode sim responder que tem ou que não tem, certo? Então, esses termos, quando a gente vai se dirigir a uma pessoa, a gente tem que ter esse cuidado, porque você tem sempre, quando eu falo em empatia, é se colocar na posição do outro. E se fosse o teu filho? E se fosse o teu irmão, você gostaria que alguém chegasse e perguntasse, e aí, o bichinho, ele tem um problema? Ele tem um probleminha? Qual é o problema dele? Então, a gente tem que pensar nessa perspectiva, né? De como se dirigir a essas pessoas. A segunda dica que eu trago é que jamais nós devemos usar as expressões como mal educado, sem educação, birrento, né? Quando a gente vê uma criança ou um adolescente apresentando um comportamento que você desconhece, né? E aí, às vezes, eles ficam naqueles movimentos estereotipados, se batendo, não querendo alguma situação, não querendo algo, né? E aí você olha para aquela criança, acontece muito, já presenciei muitas cenas no shopping de pessoas que ficam olhando, que parece, meu Deus do céu, que o olhar de estudo, a forma preconceituosa, quando vê uma criança
com o transtorno do espectro autista, está em crise, passando por alguma situação desconfortável. Essas crianças, elas ficam nessa condição, né, que às vezes entram em crise, porque ela se desorganizou. Às vezes saiu realmente da rotina delas. E muito provavelmente, aquela criança que às vezes você insiste em rotular como uma criança mal educada, como que não recebeu educação, que merece peia, que merece isso, que merece aquilo. Então, essas crianças que você rotula, ou que nós rotulamos, e aí eu me coloco nessa situação também, porque eu também estou aprendendo, né? Então, ela às vezes tem autismo. E você perdeu um tempo precioso julgando uma situação que você não conhecia. Aquela birra da criança pode ser uma crise que ela está tendo, né? Por uma situação de quebra de rotina, que elas precisam seguir uma rotina, elas têm necessidade disso, porque se elas não seguem essa rotina, elas se desorganizam. A mente delas não consegue processar da mesma maneira que a nossa, né? E aí a nossa terceira dica. A nossa terceira dica é que é bem parecida com a segunda. É que pessoas com o TEA, e aí vocês entendem o TEA como transtorno do espectro autista, essas pessoas com TEA podem se desorganizar em lugares públicos. E aí, quais os fatores que vão levar elas a se desorganizarem em ambientes públicos? Por exemplo, nos shoppings, na própria rua, numa praça, dentro da própria escola, dentro da própria sala de aula, devido a quê? Ao barulho, ao excesso de barulho, porque algumas, e eu não digo todas, porque cada um do transtorno do espectro autista é único, cada um é diferente do outro, cada um age de uma forma diferente do outro. Então, esse barulho, algumas têm, a hipersensibilidade auditiva. Hipersensibilidade auditiva, e o barulho desorganiza, eles ficam desorganizados mentalmente. E eles podem apresentar essas alterações comportamentais, podem se bater, podem quererem se mutilar, né? E se isso acontecer com alguém próximo a você, em algum lugar público, qual é o conselho que eu dou? Qual é a dica que eu dou, né? Que não fiquem olhando, comentando, cochichando ou criticando a ação dos pais, porque realmente tem horas que esses pais também não sabem como agir com essas crianças por mais tempo que convivam com eles. Às vezes, as crises são bem diferentes umas das outras, e os pais realmente não sabem naquele momento, porque é tanta diversidade ao redor dele, que eles não sabem como acalmá-los, né? Então, atitudes como essa, de ficar olhando, cochichando, criticando o pai que não faz nada, né? Então, atitude como essa não vai agregar em nada. Apenas vai magoar a pessoa que tem o autismo, se ela tiver uma certa compreensão, ou os seus familiares. Em vez de você ficar olhando, criticando ou cochichando, o que você pode fazer? Ofereça ajuda. Pergunta se você pode ser útil de alguma forma naquela situação. Então, isso seria a maneira mais aconselhável a se fazer, certo? A quarta dica. Quando for falar com uma pessoa com autismo, né, haja com naturalidade. Haja como se ela fosse a pessoa qualquer, assim, não no sentido de desvalorização, mas que ela não precisa ser tratada de uma forma como coitadinha, ou de uma forma especial, simplesmente porque ela tem um transtorno, né? Não trate adultos com TEA, por exemplo, se é uma pessoa adulta, não vai tratar, porque ela tem o TEA, tratar de forma infantilizada. Você vai tratá-la de acordo com a idade cronológica que ela tem, né? Se é uma criança, você deve tratá-lo como criança e não como adulto. Se é um adulto, você deve tratá-lo como adulto e não como criança. Lembre-se de que as pessoas autistas, elas geralmente aí, eu não digo que são todos, existem exceções, elas não compreendem o que nós falamos. Portanto, aliás, elas compreendem sim, elas não verbalizam, mas elas compreendem o que nós falamos,
né? Elas compreendem sim, portanto, fale com elas sim, dirija-se a elas, mesmo que elas não estejam olhando para vocês, porque às vezes o interagir, o olho no olho, a gente não consegue com esses sujeitos, mas ela consegue ouvir você, ela consegue compreender você, ela pode até não dar a resposta para ela, mas é para você, a resposta que você queria, mas ela consegue te compreender sim, né? E então é muito comum as pessoas, por exemplo, tem uma pessoa autista e um familiar, ou o pai, ou a mãe, ou o irmão, ou um tio, e aí você, ao invés de se dirigir ao sujeito, né, para conversar com ele, oi, olá, como vai, como é o seu nome, como você está, como passou o dia, como foi seu fim de semana, ao invés de você perguntar para ela, aí você vai perguntar para a pessoa que está com ela, como é o nome dela, né? E aí, como é que ela foi? Como é que ela passou o fim de semana? Ela estuda? Qual a série que ela estuda? Gente, esse sujeito tem identidade. Ele tem identidade, ele pode responder se ele estiver na condição de responder. Mas mesmo que ele não responda para você, faça a pergunta para ele. E aí o familiar vai perceber se ele vai te dar a resposta ou não. E o familiar, ele pode intervir e dar as respostas para vocês. Essa é a nossa quarta dica. Então, vamos para a nossa quinta dica, né? Que são, eu costumo dizer que conselhos sempre são bem-vindos. Mas, e aí os conselhos, eu digo, as críticas, né? As críticas construtivas. Mas as críticas destrutivas, elas não precisam vir. Se for para destruir, não venham. Não critique uma realidade que você sequer conhece, ou sequer sonha em conhecer, né? Por quê? Porque você terá dificuldades de opinar a respeito. Como é que você pode dizer, como um pai, tratar uma criança ou um adulto com autismo, se você nem sonha saber o que é uma pessoa com autismo? Se você nem sonha conviver com uma pessoa com autismo. Então, você não pode estar dando, faça isso, faça aquilo. As críticas destrutivas, você não fez isso, você não fez aquilo, ele está agindo dessa forma porque você deveria ter feito dessa outra. Então, nessa perspectiva, vocês têm sempre que pensarem que se não for para ajudar, é melhor não opinar, né? E aí, eu digo o seguinte, que ao invés, e aí eu vou usar uma expressão que eu ouvia a minha mãe falar, né? Nessa perspectiva de vocês estarem criticando a condição do pai ou da mãe agir, ou daquele sujeito está agindo. E aí eu vou dizer, aquele dedo que você aponta para aquela pessoa, ao invés de você apontar este dedo, você estenda a mão. Estenda a mão para ajudar. Pergunte de que forma você pode ser útil, porque com certeza será melhor do que apontar o dedo para esses sujeitos, né? Por quê? Porque nós devemos evitar julgamentos. Nós devemos evitar julgamento, principalmente daquilo que nós não conhecemos, certo? A nossa sexta dica é em relação, e aí se fala muito hoje, mensagens lindas que foram colocadas aqui anteriormente à minha fala, né, com relação às mães, né? E aí essa nossa sexta dica é justamente relacionada a essas mães, certo? Para evitar julgamentos. Mães de autistas, de pessoas com autismo, elas costumam serem julgadas e condenadas com muita frequência, pelos mais diversos motivos. Ora, porque são ansiosas demais. Ora, porque se preocupam demais. Se preocupam em demasia com o futuro. Ora, porque são muito estressadas, né? A grande verdade é que, como todo e qualquer ser humano, né, nós também cometemos erros. As mães, todas as mães cometem erros, mas elas estão sempre tentando superar esses erros e se doarem o tempo todo. Elas são muito julgadas, né? Em alguns dias, essas mães podem sair do seu limite, as forças podem acabar, e tudo que elas
precisam é serem julgadas, né? Então, não vamos apontar o dedo para elas. Vamos respeitar, porque só sabe o que uma mãe de um autista passa, ela. Alguns de nós sabemos o que ela quer nos contar. Então, a gente não pode trazer esses julgamentos, né? Elas já sofrem em demasia quando elas não encontram saídas para algumas situações que fogem do controle dela. Mas aí eu também digo, essas mães, elas também são felizes. Por quê? Porque todos nós sofremos e todos nós temos nossos momentos de felicidades. O sofrimento delas não é constante. Esses momentos de desespero delas não são constantes. Elas também têm momentos maravilhosos ao lado dos filhos autistas. Sim, elas têm momentos maravilhosos com eles. Elas se orgulham, elas choram de alegria, elas choram e ficam felizes ao menor sinal. Ao balbuciar de uma palavra de um filho, ao olhar, né, ao filho entender, ao filho interagir. Então, isso para elas são momentos, apesar de todas as condições de desespero, de despreparo, que algumas passam, esse olhar que o filho nunca tinha dado para ela, essa palavra mãe que às vezes o filho, que muitos anos ela esperou ser pronunciada pelo filho, então quando isso acontece, gente, é de uma alegria imensa, imensa mesmo. Eu digo isso para vocês porque eu já convivi com não digo nem adolescente, ela já estava na fase adulta. Eu lecionei no atendimento educacional especializado a essa aluna durante 2 anos. Durante 2 anos eu não ouvi a voz dela. Isso me angustiava. Eu saía no final do meu atendimento com a sensação de ter sido inútil para aquele sujeito. E aí ela passou por um momento muito difícil, perdeu o pai, se desorganizou, se desestabilizou, passou muito tempo sem vir à sala de aula. E no dia que ela retornou, depois de 2 anos de convivência com ela, eu ouvi ela chamar o meu nome. Eu ouvi ela chamar Tia Rosa. Então, isso para mim, gente, foi assim, de uma magnitude tão grande, de uma alegria, que eu não me aguentei. E a cada hora que eu falo, eu me emociono. Eu me emociono porque são momentos que para muitas pessoas pode ser tão, vamos dizer assim, tão bobo você ouvir o teu nome da boca de outra pessoa, mas eu convivia com aquela menina há 2 anos e eu nunca tinha ouvido a voz dela. E quando ouvi, foi o meu nome. Então, isso para mim não tem preço, não tem preço, né? Então, isso é apenas um exemplo do que do que as mães passam. Eu não sou mãe de um autista, mas eu senti ali o momento de êxtase, de alegria naquela fala, né? Aí vamos para a nossa 7ª dica, né? Que a gente tem que evitar comparações. Jamais façamos comparações. Ora, se nós seres considerados, né? Típicos, considerados, aspiado aí bem grande, normais, né? Normais, pessoas que os rótulos dizem normais. Se nós, seres típicos, somos diferentes uns dos outros e não aceitamos comparações, eu não quero que, porque fulano tirou uma nota 8 e eu tirei uma nota 5, eu seja comparado a fulano que tirou a nota 8, porque eu tirei o meu 5 e eu dei o máximo de mim. Fulano tirou o 8 e ela também deu o máximo dela. Então, o meu máximo eu só consegui o 5, o máximo dela ela conseguiu o 8. Então, comparações não é bom nem para os típicos. Imaginem para os seres atípicos, né? Então, pessoas com autismo, elas são diferentes umas das outras. Não é porque um é autista que todos os autistas vão ser diferentes. Cada um é diferente, assim como eu sou diferente da Maquésia, do professor Soares, do Jacó, todos nós somos diferentes. E aí eu trago Paulo Freire, que diz que a inclusão, ela acontece
quando a gente aprende com as diferenças e não com as igualdades, né? Então, esses sujeitos, eles são diferentes, cada um apresenta uma evolução própria, uma característica particular sua, uma especificidade sua. Não existe nenhum autista igual ao outro. Então, assim sendo, vamos evitar comentários do tipo: mas Joãozinho ainda não fala, não escreve, não lê, né? A Maria já lê, a Maria já escreve, ela também é autista, mas ela já lê, ela já escreve, ela sabe contar, né? Por quê? Porque o filhinho, a Maria tem autismo, mas ela já fala isso. A Maria tem a mesma idade do Joãozinho, né? Então, a gente não pode evitar a gente não pode fazer esse tipo de comparação, a gente tem que evitar, porque cada um aprende no seu tempo, cada um tem o seu ritmo, cada um tem a sua especificidade, e alguns têm mais dificuldade na interação, né? Na verbalização, na oralização, outros não conseguem o contato físico, né? Outros não conseguem o contato visual, outros já têm a hipersensibilidade, outros já têm a hipossensibilidade. Então, nessa perspectiva, a gente não pode nunca estar rotulando esses sujeitos como iguais, porque todos são, cada um apresenta uma especificidade diferenciada do outro. E cada aluno é único, cada sujeito é único. E cada mãe é única, né? Na dica número 8, se aplica à família, né? E todos aqueles que colaboram. Eu falo a família de uma forma geral. Todos aqueles envolvidos, né? Que estão envolvidos no convívio com esses sujeitos, né? E aí, muitos dizem assim, quando encontra com a mãe de um autista, que ela é uma mãe especial, que ela é uma guerreira, que ela é escolhida, que tem muita admiração por você. Todos esses adjetivos, gente, são lindos e emocionam muito. Mas eles se tornam vazios e sem propósito, se não for acompanhado de ações práticas. De nada adianta você dizer que fulano é uma guerreira, simplesmente pelo fato de dizer. Se você não tem uma ação que realmente faça sentido aquela tua frase. O fato de serem especiais ou escolhidas não significa que elas não precisam de ajuda, né? Se você realmente admira essa mãe, essa família, ofereça-se então para ficar uma tarde com o sobrinho, com o neto, com o afilhado, né? Porque é muito fácil o pai chegar e dizer: a minha mulher é uma guerreira, porque ela toma conta do filho com autismo, etc. e tal. Mas se na hora de ficar com o filho, para dar um pouquinho de, vamos dizer assim, para que a mãe respire um pouquinho, para que ela seja ela mesma, para que ela se sinta mulher, né? Para que ela possa viver um pouquinho, aí ninguém quer ficar, ninguém quer ajudar. Então, de nada adianta você chamá-la de guerreira e não querer chegar junto, né? Então, ofereça-se ainda, se você tem um parente, se você tem um primo. Eu sei que é muito difícil a mãe confiar o seu filho com autismo para uma outra pessoa, sem estar sob o olhar dela, mas às vezes ela precisa desse momento, né? Então, se ofereça para que possa caminhar um pouquinho com ele, para que possa dar uma volta no shopping, para que possa tomar um café, nem que seja para colocá-lo dentro do carro, dar um passeio pela cidade, né? Então, se você quer chamá-la, quer enaltecer, além de dizer, tenha uma ação para isso, né? E se você não tiver disponibilidade para fazer nada disso, pelo menos se dispõe a ouvir, né? Se dispõe a ouvir um desabafo dela. Às vezes, uma simples conversa é tudo que uma mãe de um autista precisa, né? Lembre-se de que é necessário e vital cuidar de quem cuida. Essas mães cuidam desses filhos com muito zelo. Muitas abandonam o trabalho e dedicam a sua vida, 24 horas do seu dia, a esses filhos e filhas, né? E aí,
elas, às vezes, só precisam de alguém que escute. Elas não precisa você dizer nada, ela só quer você do lado para ouvir. Então, quando a mãe de um autista, quando você quer ajudar uma mãe de autista, se ofereça, pergunta, em que eu posso ser útil? Né? E a nossa nona dica, né, vem aí em relação à escola. Né? E aí a gente tem muitas crianças autistas nas nossas escolas. Em relação a isso, temos crianças, temos adolescentes, temos autistas. E o respeito pelo sujeito é o que tem que vir na frente. Depois do respeito, eu digo que você tem que olhar o sujeito como um ser de potencial. Que você não olhe o aluno autista que está na sala, que você enxergue o João, que tem autismo, a Maria, que tem autismo, a Ana, que tem autismo, e que Ana, Maria e João, antes de você enxergar o autismo, você enxergue que ele é um sujeito de potencialidade, ele tem capacidade. Então, dê oportunidade a ele. Dê oportunidade para que ele mostre a você o que ele sabe. E essa dica aqui, ela é válida para os colegas de sala, ela é válida para os professores, é válida para todos os setores da escola. E é válida principalmente para as famílias. Porque quando você, vamos dizer que na tua salinha lá, teus filhos, na salinha que teus filhos estudam, tem uma criança autista. E aí você vai fazer uma festa de aniversário. Vou dar esse exemplo. Você vai dar uma festa de aniversário e convida quase todas as crianças, menos a que tem o João, que tem autismo. Né? E aí a dica que eu faço é que nunca deixe de convidar esse aluno, esse coleguinha, né? Para a festinha, para o evento. Por quê? Porque isso machuca demais, sabe? Isso é exclusão. Coloque-se no lugar, e se fosse o teu filho? Gente, a melhor forma da gente aprender, querer saber conviver com a pessoa autista ou qualquer outra pessoa, seja com deficiência ou não, é você se colocar no lugar dela. Como eu gostaria de ser tratado nessa condição? E se fosse eu? Como é que eu gostaria que alguém me tratasse? Então, trate as pessoas como você gostaria de ser tratado, né? Então, por mais que você não convide, né? Quando as pessoas deixam de convidar os colegas de sala para uma festinha de aniversário, para qualquer outro evento, né? Isso parece... Ao deixar de convidar, parece ser assim uma coisa que machuca demais, né? Que às vezes naquele sujeito sangra a alma mesmo. E de verdade, né? O coração da família parece partir, esbagaçar mesmo. Então vamos ter empatia. Pense em como você se sentiria se agisse dessa forma com os teus filhos. E se fosse com você? Então, a gente se colocando no lugar do outro, a gente sempre está, vamos dizer assim, fazendo o nosso melhor, se colocando no lugar do outro. E, finalmente, nós chegamos à nossa 10ª dica, né? E aí, que eu digo que é muito importante, que é não usar o termo autismo de forma depreciativa. Em nenhuma circunstância use esse termo para ofender ou depreciar alguém ou alguma situação. Autismo, gente, não é xingamento. E aí, se você chegar, aquele cara é autista, como se ele tivesse feito uma coisa errada, e o termo autismo, você estivesse depreciando aquele termo, usando de maneira inadequada. Autismo não é xingamento. É uma condição do sujeito. E as pessoas com autismo, elas exigem e merecem todo o nosso respeito, todo o nosso carinho, todo o nosso amor, certo? Então, para você conviver, né, conviver no dia a dia com as pessoas com autismo,
eu ainda vou dar mais algumas situações, né? De que você não entende o que o autista quer ou precisa. Busque perguntar e tentar atender a sua dificuldade. Se você encontrar ou estiver convivendo com uma pessoa autista, se você não compreender. Então, busque, arranje maneiras, tente alternativas que lhe façam compreender. E você só pode saber se você perguntar, né? Ou pelo menos tentar entender aquela dificuldade que ele está passando naquele momento, né? Se alguém estiver tendo alguma crise ou convulsão, né? E aí esses sujeitos podem, sim, apresentar essas situações, vocês podem dar espaço para eles. Não vai para cima, respeita o ambiente, né? Não assuma o que não pode ou o que não consegue fazer. Então, se você não pode colaborar naquele momento de forma significativa, então você se afasta. Respeite que algumas pessoas se comunicam de forma diferente. Os autistas têm uma maneira diferente de se comunicarem, mas é preciso a gente querer aprender para a gente poder entender. Se alguém está se movendo, né, de uma forma que você não faz, com aqueles estereotipos, aqueles movimentos repetitivos, é importante que você não discrimine esses movimentos, porque ali pode ser uma maneira deles estarem tentando se acalmarem, né? Às vezes eles têm uma rotina, tipo assim, ele já tem uma rotina de ir para a escola, de ter aquela aula, por exemplo, aula de português, primeiro horário, segundo, e de repente o professor de português falta e ele não conseguiu avisar com antecedência para aquele aluno autista. Então, quando o aluno chega e se depara com aquela situação, como ele tem uma mania de rotina, ele se desorganiza. E aí ele pode, sim, dar essas crises, esses movimentos estereotipados, né? Então, é importante que a gente não discrimine. E uma última dica, que vocês deem realmente oportunidade, né? Que vocês deem oportunidade para que essas pessoas possam demonstrar, dê espaço, dê tempo para elas se desenvolverem no próprio tempo que é próprio delas, né? Então, nessa perspectiva, eu encerro aqui esse primeiro momento, trazendo essas reflexões, né? Que nós possamos realmente aprender a conhecer, a fazer, a conviver, a ser, para que o autismo realmente caminhe de mão dada com a inclusão, com a educação inclusiva, que esses alunos realmente estejam incluídos em todos os aspectos da nossa sociedade, que esses sujeitos realmente estejam aí, e esse é o nosso maior desafio na contemporaneidade, tendo em vista as pessoas com deficiências, com transtorno do espectro autista, com as pessoas com altas habilidades. O maior desafio é aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Então, eram essas minhas palavras para este momento. Agradeço imensamente a atenção de vocês. Espero ter contribuído de forma significativa para vocês. Professora, quantas reflexões tão necessárias, sobretudo nesse tempo de hoje. Parabéns por esta tarde incrível. Que aula, hein, professora? Que aula, alunos, nós recebemos nesta tarde com a professora Rosa e também com o professor Soares, nos fazendo refletir sobre a importância da mãe na nossa vida e no nosso cotidiano. Quero parabenizar mais uma vez por esta costura que você fez com os pilares da educação, junto com a educação inclusiva. E muito obrigada por nos lembrar da importância destes pilares. Todos eles são muito necessários, mas ressalto aqui o aprender a conviver. Como é necessário, professora Rosa, aprendermos a conviver, né? Seja a convivência presencial ou virtual. E para a educação inclusiva, ela é necessária para que nós possamos vencer a barreira atitudinal, que é uma das barreiras que também impedem, que impedem também a questão da inclusão, quando nós, de forma indevida, temos atitudes estranhas ao outro, né? Agimos de forma indiferente,
Então, que nós possamos aprender a conviver com todos, seja presencial ou seja virtual. Muito obrigada, professora Rosa. E, para encerrar este momento, gostaria de convidar a nossa supervisora do turno vespertino, professora Carla, para estar fazendo os agradecimentos e encerrando este momento. Olá, pessoal, boa tarde. Obrigada, né? Eu quero aqui agradecer por esse momento riquíssimo, nessa tarde de sábado. Quero agradecer, em especial, ao professor Soares e à professora Rosa, que com suas palavras tão bonitas engrandeceram nosso sábado letivo, né? Então, eu quero aqui agradecer, em nome de todos que fazem a escola, Manuel João, de coração, por esse momento de aprendizado que vocês nos proporcionaram nessa tarde de sábado, certo? Quero agradecer também ao nosso gestor, Jacó Raulino, né, que abre as portas da nossa escola para que todos esses momentos possam acontecer, não é? Muito obrigada, Jacó, por isso. Quero agradecer a Maquésia Emília, né, que fez essa mediação de forma tão brilhante nesse momento de sábado. Quero agradecer também as meninas do nosso atendimento educacional especializado, né, que se empenharam para que esse momento pudesse acontecer, né, Gerlândia, Geisa e a professora Roseli. Então, eu quero agradecer a vocês imensamente por nos proporcionar esses momentos, tá certo? Quero agradecer às mães que estão presentes na nossa live, agradecer aos alunos, que esses momentos possam acontecer diversas vezes durante o nosso ano, né? Que apesar da nossa distância física, que a gente possa estar próximo virtualmente, né? Porque, como diz Paulo Freire, não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. Então, que a gente possa estar afastados presencialmente, mas juntos ao mesmo tempo, nem que seja virtualmente, não é isso? Então, muito obrigada a todos, mais uma vez, de coração. E quero pedir aqui a vocês que curtam aí a nossa live, compartilhem, se inscrevam no nosso canal, certo? Se inscrevam no canal da escola, tem lá, eu já postei lá nos grupos, né? Escola Manuel João. Se inscrevam no canal do professor Soares, tá certo? Vamos lá divulgar nas nossas redes sociais para que o nosso canal, a gente possa usar nosso canal em outros momentos de aprendizagem, tá bom, pessoal? Um feliz Dia das Mães para todas as mamães, né? Um abraço apertado e um cheiro no coração de cada um de vocês. Muito obrigada.